Olá, pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui para nossa conversa, para o nosso diálogo sobre as competências gerais da BNCC. Tem tudo a ver, né, gente, com o nosso dia a dia enquanto professores, enquanto educadores. Nós estamos conversando hoje com a professora doutora Simone Lavorato. Gente, a Simone é psicóloga, ela é pedagoga, mestre, doutora em educação. Ela dá aula também na graduação, tanto no curso da pedagogia como psicologia. E ela, tem muito conhecimento para compartilhar com a gente. Inclusive, ela ministra um curso online na RP EAD, a plataforma de cursos online da rede pedagógica. Você pode se inscrever, você pode adquirir os cursos da professora Simone Lavorato em www.rpead.com.br. Cursos de altíssimo nível, cursos que realmente são um investimento na sua formação continuada. Se você não pode adquirir os cursos, participe com a gente da programação aqui no Instagram da rede, das lives e acesse as aulas que são disponibilizadas gratuitamente lá na plataforma. Hoje nós liberamos a segunda aula do curso de desenvolvimento de competências socioemocionais. Em todos os cursos da rede pedagógica há aulas gratuitas que você pode acessar mediante cadastro, sem pagar nada, sem colocar dados de cartão de crédito, viu, gente? É gratuito mesmo, para que a gente possa te ajudar, né, aí nesse processo de formação continuada. Uma das missões da rede pedagógica é contribuir com a formação continuada dos professores, fazendo com que os professores sejam mais valorizados. É isso mesmo. Essa é a nossa contribuição aqui da rede, a maior rede de educadores da América Latina. Estamos aqui nessa transmissão conversando com a professora Simone Lavorato hoje sobre as competências gerais da BNCC. Ela falou pra gente um pouquinho sobre a quinta competência, que tem tudo a ver, né, gente, com essa realidade de videoaulas, de aulas remotas, porque estamos passando, que é de fato um desafio para toda a comunidade escolar, os alunos, os professores, as famílias, os sistemas de ensino. Então venha participar com a gente dessa discussão, deixe seu comentário. Eu também quero escolher algumas dos comentários e algumas das perguntas que vocês colocam aqui no chat para trazer para a nossa live. Eu vou adicionar aqui elaborado para que a gente possa continuar conversando a respeito. E eu já preparei aqui uma pergunta show de bola. Eu tenho certeza que vocês vão gostar de ouvir a professora Simone falar a respeito. Eu tenho certeza que você estava esperando por uma dica como essa que eu vou pedir para ela passar para vocês. Estamos aqui nos conectando com a professora. E assim que foi estabelecida a nossa comunicação, o nosso áudio e imagem, nós vamos prosseguir com essa discussão. Se você ainda não se inscreveu, para acessar as aulas, como eu disse, que são gratuitas, você pode se inscrever depois dessa live, tá bom? Fica com a gente aqui na live, não precisa sair da live para se inscrever agora, porque senão você vai perder a oportunidade de participar aqui ao vivo e de contribuir com esse debate, com essa discussão. Mas eu prometo que no final da live eu vou passar todas as instruções, o passo a passo, para que você possa se inscrever, para que você possa acessar esse e outros conteúdos que estão à sua disposição na plataforma de cursos online da rede, combinado? Deixa eu adicionar aqui novamente a professora Simone. Muito obrigada a todos vocês que estão aqui na transmissão, que estão comentando. Olá, professora, bem-vinda de volta. Olá, caímos, mas voltamos. É isso mesmo. Aqui a gente, como você disse, né, professor é guerreiro, a gente não desiste nunca. Verdade. Professora, o seu áudio para mim tá ok, a imagem ainda está estabilizando. Eu vou pedir para a produção verificar se a gente pode seguir dessa maneira ou se a gente faz mais uma tentativa. Vou aguardar aqui mais um pouquinho. Ok. Então ainda tá travadinha para mim. Eu vou fazer o seguinte. Isso, eu vou remover aqui a sua participação para que você possa entrar novamente, tudo bem? Aí a gente faz uma última tentativa
para estabelecer também a imagem. Se a gente não conseguir, não tem problema, a gente segue com o áudio na transmissão, tá bom? Combinado. Pronto. Aí já, gente, eu vou a professora Simone de novo. Eu já quero aproveitar e agradecer por vocês estarem aqui, agradecer pela paciência, pela compreensão. Afinal de contas, se vocês não estivessem aqui com a gente, nem faria sentido essa conversa. Nós estamos aqui justamente para estabelecer esse diálogo, né? Na rede. Nós somos uma rede colaborativa, que é construída diariamente a muitas mãos. A sua participação é muito importante para nós. Mais uma vez, adicionando aqui a professora, para a gente poder seguir com a nossa conversa. Se a gente não conseguir estabelecer totalmente áudio e imagem, a gente vai seguir com o áudio, que o áudio da professora Simone está muito bom. Aqui para mim, eu espero que esteja para vocês também. Professora, bem-vinda de volta. Obrigada. Como é que está a imagem? Para mim, a imagem ainda está congelada, professora, mas o áudio está excelente. Eu gostaria de prosseguir para que a gente possa continuar conversando e quem sabe, de repente, aqui durante a nossa transmissão, a imagem se restabelece também, tudo bem? Isso, tá ótimo, pode ser que volte, né? O importante é que a gente possa ir falando e conversando. Vamos lá. Isso mesmo. Simone, eu queria aproveitar para te pedir, assim, dicas, sugestões, né, que você possa acalentar aí o coração, né, dos professores. Afinal de contas, como você mesma mencionou, e aqui na rede pedagógica, né, você é uma professora que atua, né, à distância. Você já tem aí uma experiência profissional no que diz respeito ao uso, né, de tecnologias para o ensino, o que é novidade para muitos dos professores da educação infantil e principalmente dos anos iniciais do ensino fundamental, que estão passando por uma primeira experiência de repente. E muitas das vezes os professores falam: como é que eu posso incluir o meu aluno? Como é que eu vou ter esse aluno ativo no processo de ensino-aprendizagem se eu não tenho um contato direto com ele? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre esse desafio e que desse algumas sugestões para os professores que nos seguem aqui na rede pedagógica. Afinal de contas, é uma situação bastante peculiar porque geralmente o aprendiz é criança. E a gente não estava acostumado com um modelo de ensino onde as crianças tinham aulas remotas. E agora, como é que você pode nos ajudar? Então, vamos lá. A gente tem primeiro, a primeira questão né? O professor ele tem que buscar metodologias diferenciadas para trabalhar com o aluno. Porque você imagina, o aluno ficar parado ali, uma criança ficar parada na frente da tela do computador e o professor só falando, dando as orientações e ele sem ter essa interação, né? Então, primeiro, eu acredito que sim, a gente precisa muito trazer o aluno para o nosso lado. Então, tem que ter uma interação. Então, converse com o aluno. Na sala de aula a gente não conversa, né? Então, esse processo ele deve continuar mesmo que à distância. Esses dias eu estava observando, uma professora fez umas movimentações, digamos assim, umas interações com os alunos bem interessantes, porque ela conversava, ela deixava todos os alunos falarem, né? Então, assim, os alunos tinham oportunidade de falar com os colegas que estavam ali, então eles percebiam, eles se sentiam, né, integrados nesse processo. Ela falava do conteúdo, ela mostrava o exemplo e aí eles desenvolviam a atividade. Na sequência, cada um apresentava a sua atividade, né? Então, mostrava o que ele fez, por que ele fez, comentava sobre aquilo, né? No caso, era uma aula que estava tratando assuntos de ciências, então, quais as sugestões que ele daria para aqueles problemas. Então, ele se sentiu pertencente, ele estava participando realmente da aula, né? Porque só assistir a aula é muito chato, realmente. Pensa bem, a criança vai ficar paradinho ali, a professora falando, aí ele tem que fazer uma atividade, ele não sabe se aquela atividade está correta, porque na sala de aula é assim, né? A professora passou a atividade, não dá 2 minutos, já tem um menino atrás dela perguntando: é assim, professora, tá certo, mostrando um caderninho, né? E no online ele também precisa ter essa afirmação da professora, esse reconhecimento da professora, se ele está no caminho certo, se ele precisa mudar, se ele precisa alterar. Então, dê um tempo para o seu aluno também mostrar a produção dele ali, né? Não só para você, mas para todos os colegas. Então, essa eu acho que é uma das questões
simples, básica, né, que você pode fazer com o seu aluno e que vai dar um resultado bacana, porque ele vai se sentir incluído nesse processo, né? E aí a gente tem várias outras questões também que você pode trabalhar à distância, várias metodologias que você pode ir utilizando. Quando a gente fala em um curso à distância mesmo, que ele já foi pensado para ser à distância, a gente, dentro de um curso, a gente tem vários momentos. A gente tem videoaula gravada, a gente tem o chat, onde a gente vai conversar com os alunos, né? De repente, para os muito pequenininhos, o chat não vai funcionar, mas o que vai funcionar? Você abrir e chamar, né? Fulano, o que você acha sobre esse assunto, né? O que você entendeu? Aí eu vai para o outro, para eles terem esse momento de fala, porque para os pequenininhos é mais fácil falar do que, é lógico, escrever, né? Então, é como se fosse uma videoconferência. Então, nessa videoconferência, eles têm a oportunidade de falar, de interagir. Então, são atividades no sentido de fazer ele entender que ele está participando daquele momento, né? E não só que ele está como um sujeito passivo na frente de um computador, mas sim que ele está construindo a aula junto com a professora, né? Na sala de aula, a professora não pede ajuda, às vezes, para valorizar os alunos, né? Quem me ajuda a fazer a chamada? Quem me ajuda? Ela também pode fazer, ele também pode fazer isso por videoconferência, ela pode fazer na aula online, né? E aí sim, o aluno vai ficar ligadinho ali naquela atividade, né? Reservar sempre um tempinho para os alunos conversarem entre si, porque eles estão sentindo muita falta disso, eles estão sentindo muita falta da socialização, né? Porque a escola ela tem um papel de socialização extremamente importante na vida das crianças. E eles estão precisando também desse momento. Então, assim, tira ali uns 10, 15 minutinhos para que eles possam conversar, que eles possam dizer, né? Como que tá ficando em casa, o que você tem feito. Coisas assim, realmente para socializar e que não sejam necessariamente ligadas ao conteúdo, mas só para despertar o sentimento de pertencimento desses alunos. Olha, muito bom. Gostei muito dessa sugestão, professora. Me identifiquei com ela, porque eu tenho um filho, né, de 8 anos de idade, e eu percebo, assim, ele um pouco desinteressado em relação às aulas remotas. Mas olha, nos intervalos, que ele pode aproveitar a oportunidade para conversar com os colegas, ele está sempre lá, ele é o que mais participa. Então eu vejo que ele sente falta disso, dessa interação com os amigos, que acaba acontecendo de maneira informal, entre uma aula e outra, a criançada fica ali no chat e na câmera, conversando sobre outros assuntos, e parece que é ali que a aula acontece, porque ali a atenção deles está 100%. Enquanto que quando a professora está dando a aula, e é claro, existem momentos em que a gente precisa ouvir também. Eu percebo que o nível de interesse dele vai diminuindo, diminuindo até às vezes sumir, porque ele sente que ele não está participando. Até na sala de aula, né, Simone? Se a gente não trazer o aluno à participação, ele está ali de corpo presente, mas a gente sabe que ele não está. Que ele não está prestando atenção, que ele não está vivenciando aquele momento. O aluno está lá longe, distante, às vezes num mundo paralelo, não é verdade? Sim, sim. E isso é muito, muito claro, né? Assim, se ele não se sente incluído, ele não quer estar naquele local, ele está ali só por obrigação. Eu queria dar uma dica também, que eu acho assim, que é bem importante, porque às vezes a gente fica pensando assim, mas eu não tenho recurso para fazer isso, eu não tenho, né? E assim, eu não tenho conhecimento sobre isso. E a gente tem hoje, principalmente em função dessa pandemia toda, muitas empresas disponibilizaram gratuitamente as ferramentas. Então, a gente tem muitos recursos gratuitos, né, recursos tecnológicos gratuitos que vocês podem utilizar. Desde recursos assim, você pode fazer, por exemplo, um jogo, né, uma atividade com os seus alunos, não um jogo no sentido de competição, porque eu sou muito contra isso, mas assim, um jogo interativo que ele tem que dar as respostas. Existem várias ferramentas, vários aplicativos para fazer esse tipo de atividade e são gratuitos. É só você pesquisar na internet como que faz, buscar, testar antes, para depois você apresentar para os alunos, né? E eu queria também destacar uma outra questão, Érica, que a gente tem trabalhado muito, a gente tem feito um trabalho nesse sentido. Eu sempre que posso eu falo dessas questões, porque a gente sabe que a nossa realidade social, econômica do país, ela é muito injusta, ela é muito desigual, né? Então, a gente tem alunos que têm, sim, um computador para assistir uma aula online, mas nós temos muitos que não têm,
né? Um smartphone, um telefone que possa assistir por ali, que ele possa interagir, que tenha câmera, que ele possa falar com o professor, falar com os colegas. Então, a gente sabe que, na realidade do nosso país, muitos nossos alunos não têm esses recursos. E a gente sabe também que, por outro lado, muitas pessoas trocaram de celular, né, para um mais moderno, e tem lá na sua casa um que não está usando, trocou notebook, tem um antigo, trocou computador e tal. E a gente tem feito um movimento muito grande no sentido de conscientizar essas pessoas para doar esses equipamentos para esses alunos, principalmente da rede pública, que não tem esses equipamentos, né? Porque eu sei que em alguns estados, os alunos que não têm o acesso, não têm o aparelho para poder fazer as aulas online, eles estão recebendo um material impresso. Mas olha a qualidade, né, de você pegar um material impresso com uma criança e sem uma explicação do professor, sem uma interação, sem ver os coleguinhas, e do outro que está assistindo uma aula online, que ele está podendo interagir com o professor, ele está interagindo com os colegas. Então, não dá para a gente comparar a qualidade, né? E a gente sabe que se a gente tivesse uma distribuição mais igual, com certeza daria para atender essas pessoas. Tem pessoas aí que tem 3, 4 telefones encostados em casa, que foi trocando para um mais moderno e foi ficando lá. Então, por que não fazer um movimento de doação, né? A gente tem incentivado, eu tenho falado esses dias, até uma entrevista que eu dei, eu falei, olha, quem tiver, nos avise, porque se você não puder levar direto na escola, a gente vai buscar, a gente encaminha isso para um aluno, né? Ou a gente te passa o endereço de um aluno que está precisando, é só a gente conversar com os diretores, com os coordenadores escolares, para a gente identificar essas pessoas que realmente precisam desses equipamentos e fazer a doação desse material, né? Então eu convido até vocês aí a pensar, às vezes até a gente tem em casa material parado que pode contribuir com o processo educacional de algum aluno. Com certeza, e discutindo isso com as próprias crianças, né, a gente pode aí, inclusive, aproveitar a oportunidade para desenvolver competências socioemocionais, não é verdade, Simone? A gente falar de empatia, não é verdade? Uhum. As próprias crianças compreenderem esse processo, né, porque estamos passando essa questão da diferença de acesso à tecnologia, que é uma questão social, né? Eles podem discutir também, viu, gente? Mesmo os pequenos, eles podem compreender como é que essa coisa acontece na sociedade, de fato se sensibilizarem, participarem de ações tão interessantes como essa que a professora Simone está propondo aqui na live. Simone, acho muito interessante também que uma professora que entrou em contato com a gente aqui por direct na rede pedagógica, ela disse que como os alunos dela são muito pequenininhos mesmo, porque ela atuava mais na questão assim de primeira etapa da educação infantil. Ela manda as aulas gravadas, porque ela não consegue estabelecer aulas ao vivo com os alunos. Mas que ela tem um calendário semanal em que ela liga para as crianças. Então tem o dia da semana e o horário que ela tira para ligar por telefone mesmo, às vezes uma chamada até por aplicativo de WhatsApp, é gratuito, né? Ela não paga nada, e ela conversa com as crianças, para reforçar aí mais uma vez a importância do diálogo. Porque senão a gente vai apenas enviando coisas para a criança, para a família, e a gente perde o vínculo. E quando a gente está falando de competência socioemocional, como é que nós vamos desenvolver essas competências nos nossos alunos se a gente não tiver vínculo com eles, não é verdade? Verdade. Primeiro, assim, parabéns para essa professora, né? É uma ótima estratégia. Porque, assim, com crianças muito pequenas, às vezes naquele horário que você vai fazer uma aula online, por exemplo, ela não pode assistir. Se você grava, a mãe vai, né, ou quem o cuidador dessa criança, vai disponibilizar para essa criança no melhor momento dela, né? E aí ela vai assistir essa aula e olha que bacana, ela vai receber uma ligação da professora, quer dizer, tem alguém se preocupando comigo, a minha professora não me esqueceu, ela está falando comigo, né? E nesse sentido que você trouxe essa questão da ferramenta do WhatsApp também, que você pode colocar mais pessoas conversando junto por uma videochamada, você pode fazer, inclusive, colocar, não toda a sala, mas você coloca 2, 3 crianças e você. E aí você vai conversar com eles, eles vão interagir entre, né, os coleguinhas ali para não se sentirem sozinhos. Né? Então, assim, você pode ir variando esse grupo. Então, essa semana você colocou um aluno com outros 2. Na semana que vem você muda esses alunos para que eles possam também ir vendo os coleguinhas e falando com os coleguinhas. Isso faz toda a diferença para eles, principalmente os pequenininhos, porque o contato deles é pessoal, né? Então, pelo menos o contato visual vai manter isso vivo na memória dele, né? De como é gostoso
essa minha turma, né? Olha a minha professora, que maravilha, né? Esses dias eu tive um relato de uma professora, mãe de um aluno, né? Que a professora, eles desligaram a professora, né? Era uma turma de alfabetização, desligaram a professora e aí colocaram outra professora. E os alunos, eles eram muito ligados a essa professora que foi demitida, né? E eles tiveram uma dificuldade enorme em aceitar a nova professora, porque eles tinham um vínculo com a antiga. Então, assim, desenvolver esse vínculo é importante, né? E as escolas, né? Vocês que são aí diretores de escola, né, particular, mais que tem essa questão de demissão, enfim, pensar muito no prejuízo que isso pode causar para as crianças, porque em pleno movimento de alfabetização, tira aquela professora, né? Então, olha, você não tem mais essa professora, agora a sua professora vai ser outra, mas aquela criança não está preparada para isso, né? Então, essa mãe relatava que a criança chorava e ela falava, mas eu quero a minha professora, essa não é a minha professora. É ruim até para a professora que está assumindo essa turma, né? E a gente sabe que muitas vezes, até por contenção de gastos, enfim, ocorreram muitas demissões. Mas a gente tem que pensar também nessa questão do lado da criança, porque é muito difícil para a criança. Situação muito difícil realmente, né? E são muitos os casos de desligamento que a gente deve considerar também, né? Porque como é que a gente vai trabalhar aí as competências socioemocionais e aí a questão do gerenciamento de conflitos, né, Simone? A gente começa a colocar as crianças em situações que elas não compreendem e, de fato, isso vai prejudicar o processo de ensino, aprendizagem, né? E essa dica, eu posso fazer uma videochamada com o aluno, mas a gente pode fazer uma ligação, que era o que a gente fazia antigamente. Temos professores que estão escrevendo cartas, colocando nos correios ou utilizando de um mecanismo de entrega, né, para crianças alfabetizadas. Eu achei isso muito interessante. Muito bom, porque de repente vai ser a primeira carta que essa criança vai receber, afinal de contas ela já nasceu num mundo tecnológico, digital, né? Uma oportunidade para você trabalhar gênero textual e incentivar, quem sabe, os colegas até a trocarem cartas entre si nesse período, isso também pode acontecer. Então, às vezes a gente fica pensando assim, no que tem de mais novo, atual e tecnológico, e se esquece que a gente tem ferramentas que estão ao nosso alcance, que são muito interessantes, podem ser até mais divertidas que essas tecnológicas, porque serão diferentes, né, nesse contexto, e que a gente pode utilizar na sala de aula. Eu acho que vale a pena a gente considerar, né? Inclusive a imagem da professora Simone, que agora se restabeleceu, professora, a gente já está te vendo direitinho. Professora, gostei demais dessa conversa aqui com você. Eu acho que é uma conversa que a gente poderia ter até mais vezes aqui na Rede Pedagógica. O pessoal está participando, muitos comentários aqui, né? O pessoal gostou das sugestões que você trouxe aí no que diz respeito à sua experiência, né, com a educação à distância. Mais uma vez eu quero reforçar que gostei muito dessa aula que você liberou hoje para acesso gratuito de todo mundo que faz parte aqui da rede. Muito obrigada por isso também. E eu quero convidar mais uma vez o pessoal que está assistindo a gente e o pessoal que vai assistir essa gravação num outro momento a adquirir o curso, que é o curso Desenvolvimento de Competências Socioemocionais, de acordo com a BNCC. Um curso, gente, que foi elaborado e é ministrado pela Simone Lavorato, que está aqui na live com a gente. Como ela já se apresentou, é doutora em educação, tem muita experiência, tanto na área da pedagogia como da psicologia e também psicologia clínica. Então é um curso muito legal, que faz toda a diferença para o professor em sala de aula. Pessoal, esse curso está em www.rpead.com.br. É só você se cadastrar. Se você quiser adquirir o curso, que bom, você vai aproveitar uma super promoção, vai ganhar de presente uma camisa da Rede Pedagógica. Essa promoção é válida agora, no mês de julho, tá, gente? E se você não puder adquirir o curso no momento ou quiser conhecer mais o conteúdo, é só se inscrever e acessar as aulas gratuitas. Já foram liberadas 2 até o momento e a gente vai ter uma programação com a Simone, onde nós vamos liberar também a 3ª aula. Essa programação vai ser divulgada oportunamente nas redes sociais da Rede Pedagógica. É só você ficar ligado aqui para você não perder a oportunidade de participar do lançamento da aula número 3, onde a Simone fala especificamente sobre as competências socioemocionais. Não é isso, Simone? Na 3ª aula,
a gente já entra numa discussão mais aprofundada sobre essas competências, não é? Isso, a gente já entra numa discussão mais aprofundada. E para quem depois, né, for adquirir o curso, eu só gostaria de deixar, né, bem frisado que vai ter uma parte depois, lá para frente, onde a gente começa com as questões práticas. Então, assim, olha, para desenvolver tal competência, quais as sugestões que eu te dou? E aí eu vou trabalhando atividade por atividade, tá? Então, assim, essa parte inicial ela é mais teórica, como vocês estão vendo, mas o curso também tem a parte prática. Muito bom. Às vezes, né, a gente tem acesso ao conteúdo, mas não sabe como aplicar. Então, o bom do curso da Simone é isso, gente. A gente tem um embasamento teórico, que é importante, mas também temos as sugestões de aplicação, as estratégias para você utilizar na sala de aula, no ambiente educativo, quem sabe ambientes educativos até extraescolares, a depender da sua forma de atuação. É um curso muito importante também para gestores, né, coordenadores, orientadores escolares, diretores escolares, viu, gente? Vale super a pena. Todos os profissionais que atuam na área de educação. A gente sabe que o processo de escolarização da criança não envolve apenas o professor que está em sala de aula, que toda a comunidade escolar faz parte desse processo. Então, é um curso que eu recomendo, assim, de forma bastante ampla mesmo, para todo mundo que se interessa pela área, e é muito válido também para quem ainda está estudando. Aqui na rede, Simone, nós temos muitos estudantes de pedagogia, gente que ainda está em processo de formação. E é muito bom também complementar essa formação inicial, né, desde agora, com esses conteúdos super atualizados. Porque, às vezes, o currículo do ensino superior, ele demora um pouquinho mais para se atualizar. Então, eu acho muito legal quando o estudante da graduação, ele tem também uma frente autônoma de aprendizagem. Ele acompanha ali, né, os semestres, as disciplinas da graduação, mas ele está antenado no que está acontecendo, né? E ele tem uma trilha de aprendizagem autônoma, onde ele busca essa formação complementar. Eu acho isso fundamental. E no caso dos estudantes, né, ele vai ter um momento de estágio. E aí é o momento onde bate o desespero, né? Nossa, eu vou para a sala de aula, como é que eu vou fazer? Então, assim, a gente tem essas atividades práticas que já podem servir para que essa pessoa possa aplicar no estágio, né? E como você falou dos gestores, eu acho interessante porque, assim, todas as atividades para desenvolvimento de competências socioemocionais, elas podem ser trabalhadas ali com pessoas de todas as idades. E muitas vezes nós temos um grupo de professores, de colaboradores aí da escola, que às vezes não são tão integrados, que às vezes têm algumas dificuldades. O que os gestores podem fazer? Eles podem levar para a reunião pedagógica a aplicação dessas técnicas que a gente chama de estratégias pedagógicas, mas ele pode desenvolver isso com os próprios professores, com os funcionários da escola. Então, olha, esse pessoal, vamos desenvolver aqui gestão de conflito, vamos desenvolver empatia, vamos desenvolver autonomia. E aí ele vai selecionar essas estratégias pedagógicas que a gente coloca no curso para poder também aplicar para os professores na reunião pedagógica. E aí isso vai motivar que os professores levem isso para os alunos também. Então, você entende que é uma corrente, né? É uma corrente. Muito bom. É verdade, porque como é que você vai trabalhar isso com um aluno se às vezes a própria equipe ali da escola não tem essa liga, né? Eu vejo assim, a preocupação dos coordenadores, orientadores, diretores, às vezes vai fazer uma reunião com a equipe, aí fica ali, ai, nossa, eles pedem aqui, sabe? Manda para mim uma sugestão de dinâmica de grupo para eu fazer com a minha equipe. Mas nem identificou ainda o que precisa ser trabalhado naquela equipe. Eu acho que esse curso, ele ajuda muito nesse aspecto, a gente compreender a comunidade escolar como um todo, né? Ele tem o foco na criança, ele está baseado na BNCC, mas a gente vai compreender como um todo a comunidade escolar, os grupos, e aí a gente pode todo mundo crescer junto, não é verdade, Simone? Verdade. Nessa questão de equipes, né, é muito comum aparecer a questão da falta de respeito à diversidade, né? Porque cada professor é único, é diverso, tem uma crença, tem os seus valores, enfim. E a gente traz também bastante atividades para desenvolver essa questão de você poder ter um respeito
pela diversidade. Eu acho que quando você começa a respeitar o outro, as coisas começam a fluir melhor, né? Então, assim, para esses gestores levar para essa reunião com esses professores, essas atividades, eu acho também bem interessante. Muito obrigada, Simone. Foi ótimo tê-la aqui participando com a gente da programação de hoje, né? Sempre assim, trazendo conteúdos muito relevantes, com colocações muito apropriadas aqui para a nossa comunidade. Que bom que você faz parte da rede, está sempre aqui com a gente. Em nome de todo mundo que está aqui nessa transmissão ao vivo, eu te agradeço por compartilhar o seu conhecimento e as suas experiências com a gente. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui, né? Eu sei que assim, as pessoas acabaram mandando perguntas que não deu para a gente responder tudo aqui, então eu queria deixar o meu Instagram também, que é simone.lavorato. Podem enviar as perguntas lá para mim, eu tenho o maior prazer em responder, eu respondo todas, né? Todas as vezes que tem o pessoal manda, eu respondo todas. Então fiquem à vontade para me enviar as perguntas, eu vou responder, né? E eu estou sempre também lançando lá as questões das divulgações da rede, porque eu tenho uma parceria aí com a rede, todos os meus cursos são só pela rede pedagógica, então eu vou divulgando lá também. Então quem quiser seguir lá, eu agradeço. Quem quiser deixar as perguntas, eu vou responder com o maior prazer. E obrigada aí pela paciência de vocês, né, pela persistência num sábado à noite. E ao pessoal da Rede Pedagógica também. Muito obrigada, gente. Beijo, viu? Um beijo, Simone. Foi realmente excelente, gente. Pega a dica, ó, pode seguir a professora Simone também nas redes sociais. Se você quiser mandar aqui a pergunta, a gente pode encaminhar para ela, viu? Afinal de contas, nós queremos ouvir vocês também, viu? Eu vou pedir para a produção salvar os comentários dessa live, vou mandar para a professora Simone para a gente ler, para a gente ter o feedback de vocês depois, combinado? Muito obrigada, continuem conosco e não se esqueçam, adquiram o curso da professora Simone em RPAD ou inscrevam-se para aulas gratuitas. Tchau, pessoal!